Essa noite eu quero falar sobre algo que a maioria das pessoas carrega em silêncio. Não é uma dívida, não é uma doença, não é um problema financeiro. É algo mais profundo, mais íntimo, mais difícil de nomear. É a dor de ter sido machucado por alguém que você amava, ou confiava, ou jamais esperava que fosse te ferir daquela forma. E o pior não é o momento da ferida. O pior é o que vem depois. A dor que fica, a memória que volta, a amargura que vai crescendo devagar, silenciosamente, até tomar espaços que antes eram de paz, de alegria, de leveza. A palavra de Deus para essa noite está em Romanos 12, 14 e 17, 21. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. A ninguém pagueis mal por mal, não vos vingueis a vós mesmos, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Eu sei, é difícil de ouvir, ainda mais difícil de fazer, mas Deus não dá esse comando para te machucar mais. Ele dá porque conhece um caminho melhor, um caminho que te liberta enquanto o mundo ainda espera que você se vingue. Nessa noite, Deus quer curar o que você tem carregado sozinho há tempo demais. Se essa palavra chegou no momento certo, comente: Senhor, estou pronto para ser curado. Declare isso e abra seu coração para o que Deus vai fazer agora. Deixe eu ser honesto com você nessa noite. Quando alguém me machuca, a minha primeira reação não é orar por essa pessoa, não é abençoá-la, não é desejar o bem para ela. A minha primeira reação é a mesma que a sua, provavelmente. Quero me afastar. Quero que ela sinta o que eu senti. Quero contar para alguém o que ela fez. Quero justiça e quero agora. Isso é humano, isso é real. E Deus sabe disso. Mas existe uma diferença enorme entre o que é natural e o que é libertador. Porque a vingança parece aliviar, mas não alivia. A raiva parece proteger, mas não protege. E a amargura, essa é a mais traiçoeira de todas, parece justa, mas vai te destruindo por dentro enquanto a outra pessoa segue a vida. Hebreus 12, 15 diz: Cuidai para que ninguém deixe de alcançar a graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e contamine a muitos. Raiz de amargura. Percebe a imagem? Uma raiz cresce debaixo da terra, silenciosamente, sem que ninguém veja, mas vai sugando a vida do solo ao redor, vai contaminando tudo que está perto. E é exatamente isso que a mágoa não resolvida faz na sua vida. Contamina a sua alegria, contamina a sua paz, contamina os seus relacionamentos, contamina até a sua capacidade de receber as bênçãos de Deus. Nessa noite, Deus quer arrancar essa raiz pela base. Se você reconhece que a amargura tem roubado a sua paz, comente: Senhor, arranca essa raiz do meu coração. Essa é uma oração que ele responde. Preciso te falar sobre algo que aprendi da forma mais difícil. Existe uma diferença enorme entre dizer que perdoou e realmente ter deixado ir. Passei por uma situação de dor profunda. Fui machucado repetidamente por alguém que eu amava. Anos de mágoa acumulada. Quando finalmente o perdão aconteceu, eu pensei que estava livre, mas a dor continuava lá, viva, presente, como se tivesse respiração própria. E percebi que durante 2 anos depois do perdão declarado, eu ainda trazia a ferida à tona, ainda lembrava, ainda apontava, ainda usava a dor como argumento. Foi quando entendi algo que mudou tudo. Perdoar é uma decisão, mas curar é um processo. E um não substitui o outro. Você pode tomar a decisão do perdão num instante, mas a cura da dor que ficou, essa precisa ser entregue ativamente a Deus. Não uma vez, quantas vezes for necessário, até que aquela memória perca o poder de te machucar novamente. Salmo 34, 18 diz: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Perto, não distante, não esperando você se recuperar sozinho para então aparecer. Perto, agora, nessa noite, no meio da sua dor exatamente do jeito que ela está.
Ele não precisa que você esteja bem para se aproximar. Ele se aproxima justamente porque você não está. Se você ainda carrega uma dor que achava ter superado, comente: Senhor, vem curar o que ainda dói. Ele está ouvindo agora. Agora preciso te mostrar por que Deus insiste tanto nesse caminho do perdão. Não é para proteger quem te machucou. Não é para minimizar o que você sofreu. Não é para fingir que o que aconteceu não foi grave ou não foi injusto. É para te proteger. Porque existe algo que a mágoa faz quando a gente permite que ela se instale de vez no coração. Ela não fica quieta. Ela cresce. Ela se expande. Ela começa a colorir tudo que você enxerga. Os seus relacionamentos novos, as suas expectativas, a forma como você recebe amor, a forma como você confia nas pessoas. E o mais cruel de tudo, a pessoa que te machucou provavelmente já seguiu em frente, provavelmente já não pensa mais nisso com a mesma intensidade que você. Enquanto você carrega o peso, ela já largou o dela. A amargura é uma prisão que você mesmo constrói e você mesmo fecha a chave. Efésios 4:31-32 diz: Removei de vós toda a amargura e indignação, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia. Sede bondosos uns para com os outros, misericordiosos, perdoando-vos mutuamente, como também Deus vos perdoou em Cristo. Como Deus vos perdoou. Essa é a medida. Não a medida do que a pessoa merece. Não a medida do tamanho da sua dor. A medida do perdão que você mesmo já recebeu. E quando você olha para o quanto Deus te perdoou, a conta muda completamente. A liberdade que o perdão traz não é para o outro. É sua. Se você entende que o perdão te liberta mais do que liberta quem te machucou, comente: quero ser livre, Senhor. Essa escolha começa agora. E agora eu preciso falar sobre algo que talvez seja o passo mais difícil de todos. Não é perdoar, não é soltar a mágoa. É algo que vem antes disso tudo e que muita gente pula sem perceber. É admitir o tamanho real da dor. Porque existe uma tendência muito humana de minimizar o que sentimos, de dizer que está bem quando não está, de sorrir na igreja enquanto por dentro algo está partido. De repetir as palavras certas: eu perdoo, eu solto, eu entrego, sem realmente sentar diante de Deus e dizer a verdade. A verdade de que dói muito, de que foi injusto, de que você não entende por que aquilo aconteceu, de que existem dias em que a raiva ainda queima, de que existem noites em que a memória volta e rouba o sono. Deus não precisa da sua versão polida da dor. Ele quer a versão real. O Salmo 62:8 diz: Confiai nele em todo o tempo, ó povo. Derramai perante ele o vosso coração. Derramai. Não filtre, não organize, não escolha as partes aceitáveis. Derrama tudo. A raiva, a confusão, a decepção, o luto pelo que poderia ter sido e não foi. Porque é só quando você abre completamente a ferida diante de Deus que Ele pode realmente curar. Curativos não funcionam em cima de feridas fechadas por fora, mas podres por dentro. Essa noite, Deus te convida para uma honestidade que liberta. Você não precisa ter as palavras certas, só precisa ter o coração aberto. Se você decide ser honesto com Deus sobre a sua dor nessa noite, comente: Senhor, aqui está tudo que eu tenho guardado. Ele está pronto para receber. E agora eu quero falar sobre a justiça, porque uma das razões mais honestas pelas quais a gente não consegue soltar é essa. A gente quer ver justiça, quer ver a situação corrigida, quer que a pessoa entenda o que fez, quer que haja consequência, quer que alguém veja, reconheça e valide a dor que você sentiu. E isso não é errado, é humano, é legítimo. O problema é quando a gente decide ser o próprio agente dessa justiça. Quando a gente assume a função que não é sua e começa a arquitetar respostas, planejar reações, esperar o momento certo para agir. E aí entra num ciclo que drena,
que consome, que rouba energia, paz e tempo que poderiam estar sendo investidos em coisas que realmente importam. Romanos 12:19 é direto. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Não a você, ao Senhor. E aqui está o que eu aprendi sobre como Deus lida com a justiça. Ele não ignora, ele não esquece, ele não passa pano, mas ele age no tempo certo, da forma certa, de um jeito que você jamais conseguiria fazer sozinho. Quando você deixa a justiça nas mãos de Deus, você não está desistindo. Você está entregando para aquele que tem poder real para agir. E enquanto ele cuida disso, você fica livre para viver. Se você decide hoje deixar a justiça nas mãos de Deus, comente: a vingança é tua, Senhor. Eu confio em ti. Essa entrega tem poder. Quero te mostrar o que acontece quando você realmente solta. Não estou falando de teoria. Estou falando de uma transformação concreta que começa por dentro e vai se espalhando para tudo ao redor. Quando você entrega a dor a Deus de verdade, a primeira coisa que volta é a paz. Não aquela paz superficial de quem simplesmente esqueceu, mas aquela paz profunda de quem conscientemente escolheu não carregar mais, de quem decidiu que aquela situação não vai mais definir o seu humor, os seus dias e o seu futuro. A segunda coisa que volta é a alegria. E isso pode parecer impossível agora, mas a alegria e a amargura não conseguem habitar o mesmo espaço. Quando uma entra, a outra sai. E quando você remove a amargura ativamente, abre espaço para uma alegria que não depende de nenhuma circunstância externa. A terceira coisa que acontece é que você começa a enxergar as pessoas de forma diferente, não com ingenuidade, não sem discernimento, mas sem aquele filtro de desconfiança e dor que a mágoa cria. Você consegue amar de novo, consegue confiar de novo, consegue se abrir de novo. João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Verdadeiramente livres. Não parcialmente, não temporariamente, verdadeiramente. E essa liberdade não vem quando a outra pessoa pede desculpa. Não vem quando a situação é resolvida. Vem quando você faz a escolha de soltar e deixa Deus fazer o resto. Se você quer essa liberdade real, comente: quero ser verdadeiramente livre em Jesus. Declare isso nessa noite. Preciso falar sobre algo que ninguém gosta muito de admitir. Às vezes a gente segura a dor de propósito. Não conscientemente, não com má intenção, mas existe algo no ser humano que se apega à mágoa como se ela fosse uma forma de proteção. Como se carregar a ferida fosse garantia de que você nunca vai ser pego de surpresa de novo. Como se a amargura fosse um escudo, mas não é. É uma gaiola. E existe outro motivo pelo qual a gente segura: soltar a dor. Parece dizer que o que aconteceu foi aceitável, que a pessoa saiu impune, que você está abrindo mão de algo que é seu por direito. Mas soltar não é isso. Soltar não é dizer que estava tudo bem. É dizer que você não vai mais permitir que aquilo te controle. É dizer que o seu futuro vai ser maior do que o que alguém fez com o seu passado. Isaías 43, 18, 19 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Não a conhecereis vós? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Uma coisa nova. Um caminho no deserto, rios no lugar seco. Deus está fazendo algo novo na sua vida, mas você só vai conseguir ver se parar de olhar para trás. Se parar de reviver o que foi, se soltar o que aconteceu com força suficiente para ter as mãos livres para receber o que está por vir. Nessa noite, Deus te chama para a frente, não para apagar o passado, mas para não deixar que ele apague o seu futuro.
Se você decide hoje parar de olhar para trás e receber o novo que Deus tem, comente: estou pronto para o novo, Senhor. Essa é uma declaração poderosa. E chegamos ao momento mais sagrado dessa noite, o momento de trazer tudo para os pés de Deus. Não as palavras bonitas, não a versão organizada da sua dor. Tudo, do jeito que está, com toda a bagunça que está por dentro. Vamos orar juntos. Pai Celestial, eu chego diante de Ti nessa noite carregando algo que já pesa há tempo demais. Fui machucado, Senhor, de formas que são difíceis de colocar em palavras, por pessoas que eu amava e confiava. E essa dor ficou viva, ficou presente, ficou ocupando espaços que deveriam ser de paz. Eu admito que não sei como soltar isso sozinho. Já tentei. Já disse que perdoei quando ainda não tinha perdoado de verdade. Já fingi que estava bem quando ainda doía. Mas hoje eu venho com honestidade, Pai. Hoje eu abro a ferida completamente diante de Ti. Aqui está a raiva. Aqui está a decepção. Aqui está o luto pelo que poderia ter sido. Aqui estão as memórias que ainda voltam. Aqui está tudo. Eu te peço que cuides disso, Senhor, que pegues essa dor das minhas mãos, que cures o que está partido, que arranques pela raiz toda a amargura que se instalou no meu coração. Eu escolho perdoar, não porque é fácil, não porque a pessoa merece, mas porque eu quero ser livre. E porque Tu me perdoaste muito mais do que eu jamais precisarei perdoar alguém. Deixo a justiça nas Tuas mãos. Confio que Tu vês tudo, sabes tudo e agirás no tempo certo. Se você orou junto e entregou sua dor a Deus nessa noite, comente: Senhor, está nas Tuas mãos. O céu inteiro celebra essa entrega. E enquanto eu entrego, Senhor, eu também recebo. Recebo a Tua cura para cada camada dessa dor, não apenas a superficial, mas as camadas mais fundas, aquelas que eu nem sabia que existiam até essa noite. Recebo a Tua paz de volta, aquela paz que a mágoa roubou. Que ela volte agora e guarde o meu coração nos dias que virão. Recebo alegria no lugar da amargura, leveza no lugar do peso, liberdade no lugar da prisão que eu mesmo construí sem perceber. Eu declaro que essa dor não me define mais, que o que aconteceu comigo não vai decidir quem eu sou ou para onde eu vou, que o meu futuro é maior do que o meu passado. Oro por cada pessoa que orou junto comigo agora, por aquela que carrega uma mágoa antiga que nunca foi realmente entregue, por aquela que perdoou com palavras, mas ainda sangra por dentro, por aquela que está exausta de carregar um peso que nunca foi feito para ser carregado sozinho. Que Tua cura alcance cada coração nessa noite, Senhor. Que nenhuma pessoa durma essa noite da mesma forma que acordou hoje. Obrigado, Pai. Obrigado por ouvir. Obrigado por curar. Obrigado por ser o Deus que não se afasta da dor, mas entra nela conosco. Toda glória é Tua, agora e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Você não é o mesmo de quando começou essa oração. Algo foi quebrado, algo foi solto, e Deus, que vê o que ninguém mais vê, já está trabalhando na sua cura. Durma em paz essa noite. A dor que você entregou não precisa voltar com você para a cama. Comente: Amém. Estou curado e livre em Jesus. E compartilhe com alguém que também precisa soltar uma dor que carrega há tempo demais. Você pode ser um instrumento de Deus para libertar alguém essa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você sempre. Deus te abençoe.